Feche os olhos e imagine a cena. O ano é 1500. Caravelas portuguesas cruzam o Atlântico e chegam a uma terra desconhecida, coberta por uma floresta densa, cheia de sons e cheiros inéditos para os europeus. Era o início de uma história que mudaria para sempre o destino dessas terras. A chegada dos portugueses ao Brasil, por incrível que pareça, nos primeiros anos após o chamado descobrimento, Portugal não deu tanta importância assim para essas novas terras. O foco era o comércio lucrativo com as Índias, de onde vinham especiarias valiosas, mas, com o tempo, a coroa portuguesa percebeu que aquela imensa faixa de terra, cheia de recursos naturais, estava chamando a atenção de outros europeus, principalmente franceses, que rondavam a costa em busca do famoso pau-brasil. Foi só em 1530 que Portugal decidiu levar a sério a colonização. O rei enviou Martim Afonso de Souza para liderar a primeira expedição colonizadora de verdade. Imagine a missão: atravessar o oceano, enfrentar tempestades, doenças e o desconhecido, tudo para garantir que aquela terra distante de Lisboa fosse realmente portuguesa. Não era só aventura, era estratégia. Portugal queria proteger suas riquezas e garantir que ninguém mais colocasse as mãos nelas. Antes disso, já haviam ocorrido algumas viagens exploratórias. Os portugueses vinham, observavam, trocavam bugigangas com os indígenas por pau-brasil e voltavam para casa. Essas viagens também serviam para intimidar franceses e outros piratas, curiosos que tentavam se aproximar da costa. Desde o início, o Brasil foi uma colônia de exploração. Portugal não queria construir uma nova sociedade aqui, com cidades e escolas. O objetivo era simples: extrair o máximo de riquezas naturais e mandar tudo para a Europa, enriquecendo a metrópole. O desenvolvimento do Brasil era secundário, quase um detalhe. Em 1532, nasceu a vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, o primeiro núcleo de povoamento permanente, uma espécie de embrião das futuras cidades brasileiras. No começo, a economia girava em torno do pau-brasil, uma árvore de madeira avermelhada que dava uma tinta valiosa. Os portugueses faziam escambo com os povos indígenas. Trocavam espelhos, facas e tecidos por toras de pau-brasil. Mas, como as árvores começaram a sumir rápido, logo ficou claro que era preciso encontrar outra fonte de riqueza. Foi então que a cana-da-açúcar entrou em cena, especialmente no Nordeste, onde o clima era perfeito para o cultivo. Primeiros engenhos, grandes fazendas com casas grandes, senzalas e muita mão de obra escravizada. O açúcar virou ouro branco, exportado para a Europa e enriquecendo a elite portuguesa. Administrar um território tão imenso, cheio de matas fechadas, rios desconhecidos e povos indígenas espalhados por todos os cantos, era uma confusão. Para tentar organizar essa bagunça, em 1534, Portugal dividiu o Brasil em grandes faixas de terra. As capitanias hereditárias, cada uma era entregue a um nobre, confiança do rei, o donatário, que recebia o título e a responsabilidade de fazer a terra prosperar. Na prática, o plano parecia melhor no papel. Muitas capitanias eram isoladas, enfrentavam ataques indígenas, falta de recursos e abandono. Poucas prosperaram, como Pernambuco e São Vicente. O resto virou sinônimo de fracasso. Diante desse cenário, em 1548, Portugal criou o Governo-Geral, uma espécie de prefeitura central da colônia, com sede em Salvador. O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, chegou com a missão de botar ordem na casa, fundar cidades, construir fortalezas e garantir que a exploração das riquezas continuasse. Era o início de uma administração mais centralizada, mas os desafios continuavam enormes. Em 1580, um acontecimento inesperado mudou tudo. Portugal e suas colônias passaram a ser governados pela Espanha, na chamada União Ibérica. Por 60 anos, o Brasil esteve sob domínio espanhol, o que trouxe consequências profundas. Inimigos da Espanha, como holandeses e franceses, passaram a atacar diretamente as colônias portuguesas. Foi uma época de tensão, invasões e muita instabilidade. A União Ibérica terminou em 1640,
quando Portugal recuperou sua independência. O Brasil foi então dividido em dois grandes estados administrativos: o Estado do Maranhão, no norte, e o Estado do Brasil, no sul e sudeste, até serem reunificados em 1774 pelo Marquês de Pombal. A sociedade colonial era um verdadeiro caldeirão cultural. Indígenas, africanos, escravizados e europeus conviviam, se misturavam e também se enfrentavam. No centro dessa sociedade estavam os engenhos de açúcar, comandados pelo todo-poderoso senhor de engenho, que controlava a produção, a vida dos trabalhadores e até as decisões políticas locais. No início, os portugueses tentaram usar os indígenas como força de trabalho, mas a resistência dos jesuítas e as doenças trazidas pelos europeus, que dizimavam populações inteiras, fizeram com que essa mão de obra fosse substituída por africanos escravizados. Milhares de homens, mulheres e crianças foram arrancados de suas terras na África e trazidos em navios negreiros, enfrentando jornadas cruéis e desumanas. Eles se tornaram a espinha dorsal da economia colonial, trabalhando nos canaviais, engenhos e cidades. O Brasil colonial viveu sob constante ameaça de invasões estrangeiras. Os franceses tentaram se estabelecer no Rio de Janeiro, criando a França Antártica, e depois no Maranhão, com a França Equinocial, mas foram expulsos pelos portugueses. Já os holandeses invadiram Pernambuco e boa parte do Nordeste, instalando um governo moderno sob o comando de Maurício de Nassau. Foram anos de guerras e resistência, até que em 1654 os holandeses foram expulsos de vez. Com o passar dos anos, o açúcar perdeu espaço. O mercado europeu ficou saturado, outros países começaram a produzir açúcar mais barato. E o Nordeste brasileiro, antes o coração da economia colonial, viu sua riqueza escorrer pelos dedos. Mas o destino do Brasil mudaria de cenário. Era o início do ciclo do ouro. No século XVIII, rumores de pepitas douradas e pedras preciosas se espalharam, atraindo aventureiros de todo canto para as minas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Cidades como Vila Rica, Sabará e Mariana floresceram rapidamente. O comércio explodiu. Produtos europeus chegavam às mãos dos mineradores mais afortunados. Mas Portugal não deixou essa riqueza escapar. Criou casas de fundição para controlar o ouro e passou a cobrar impostos pesados, como o famoso quinto menos 20% de todo o ouro extraído ia direto para a coroa. Se faltasse ouro, vinha a temida derrama, uma cobrança forçada que aterrorizava a população. Esse clima de opressão fermentou revoltas. Em Minas Gerais, intelectuais, poetas, militares e padres começaram a se reunir em segredo, sonhando com liberdade e independência. Assim nasceu a Inconfidência Mineira, inspirada pelos ideais iluministas. O movimento foi descoberto antes de explodir seus líderes. Presos, e para dar o exemplo, Tiradentes foi enforcado e esquartejado, tornando-se mártir da luta pela independência. Na Bahia, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, reuniu trabalhadores, soldados e até escravizados, todos sonhando com uma sociedade mais justa. O movimento também foi sufocado, mas deixou marcas profundas no desejo de liberdade que crescia no Brasil. Enquanto tudo isso acontecia, o mundo lá fora também mudava. As guerras napoleônicas varreram a Europa, e Portugal, ameaçado por Napoleão, transferiu a corte para o Brasil. Em 1808, o Rio de Janeiro virou a capital do Império Português. Ruas cheias de nobres ministros, artistas, bibliotecas, tipografias e até a primeira universidade do país. O Brasil nunca tinha visto tanta novidade de uma vez só. Com a chegada da família real, o Brasil ganhou status de Reino Unido a Portugal em 1815, deixando de ser apenas uma colônia. O comércio foi aberto aos ingleses, surgiram jornais, teatros e uma nova elite se formou. Mas a vontade de independência só crescia. Em 1822, depois de muita pressão, negociações e até ameaças, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, às margens do Ipiranga, encerrando o longo capítulo colonial. O Brasil colônia foi palco de mudanças profundas, conflitos intensos e transformações que moldaram quem somos hoje. Cada detalhe dessa história é fundamental para entender o presente.
E claro, para mandar bem no Enem.